Olá pessoal, nós aqui de novo então agora para falar de uma outra ação de procedimento especial, agora a ação de exigir contas, tá? É uma ação que está prevista lá no artigo 550 ao 553 do Código de Processo Civil, tá? Então no Código de 73 não tinha previsão de ação de exigir contas, mas havia lá a previsão de uma outra ação, que era a ação de prestação de contas. O que mudava isso? Porque a ação de prestação de contas era uma ação que a legitimidade era tanto para aquele que tem o direito de exigir, como aquele que tem o dever de prestá-la. Enquanto que a ação de exigir as contas é somente para aqueles que têm o direito de exigir que alguém as preste. Tá? Então essa modificação aí, inclusive do nome da ação e da legitimidade. Com relação ao Código de Processo Civil de 2015. Trouxe essas mudanças para nós. Então, essa ação de exigir contas tem essa finalidade. Aquele que tem interesse que as contas sejam prestadas por alguém. Então, alguém está na administração dos seus bens por algum motivo, tá? E agora uma sociedade, uma ação, uma empresa, um banco que está administrando seus dinheiros, enfim, um advogado. Então, você quer que alguém preste contas daquilo que está sendo executado por ele. Então, essa ação ela tem essa característica, tá? Então, ela é uma ação de procedimento especial, de jurisdição contenciosa, pelo qual aquele que se afirma titular do direito de exigir contas formula um pedido, tá? Nesse sentido. Então, a característica desse procedimento que torna ele muito interessante, porque ele é bifásico, ou seja, ele tem dois momentos processuais importantíssimos. No primeiro momento, vai ser discutido o direito do autor de exigir as contas. Tá? Então, primeiro a gente vai verificar se ele tem esse direito de exigir. E depois, se verificando isso e sendo reconhecido esse direito, vão criar-se condições para que essas contas sejam efetivamente prestadas, tá? Seguindo-se, conforme o caso, a cobrança de eventuais valores, tá? Que estejam em abertos. Então, ali o artigo 550, ele vem trazendo essa possibilidade para nós. Então, como eu disse para vocês, por ser um procedimento bifásico, então o réu aqui, ele vai ser citado para que ele preste as contas ou ofereça oportunamente no prazo comum de 15 dias, ofereça contestação, sempre garantindo o contraditório. Tá? Mas o juiz, ele já vem no parágrafo 5º do artigo 550, dizendo a decisão que julgar procedente o pedido vai condenar o réu a prestar as contas. Então, você viu que o juiz já vem decidindo aqui. Então, para dizer para vocês sobre essa decisão aqui do juiz. Há quem entenda, e inclusive o professor Cássio Scarpinella, ele entende que essa decisão é uma decisão interlocutória parcial de mérito, tá? E agravável de instrumento. Então, a decisão do juiz aqui, até porque ele fala que é a decisão que julgar. Então, ele não coloca que é uma sentença, mas é uma decisão que reconhece mérito, tá? E depois nós vamos perceber que dentro dos procedimentos especiais, existem situações em que há sentença e o processo não termina, tá? Porque nós estudamos oportunamente, e aí a gente faz uma observação e um parênteses agora bem interessante, lá no artigo 203 do CPC, sobre os pronunciamentos do juiz. E dizia para nós lá que os pronunciamentos do juiz consistem em sentença, decisão interlocutória e despacho. E o parágrafo 1º traz uma observação muito importante para esse momento, que ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, lá dos procedimentos especiais, sentença ou pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485, sem resolução de mérito, e no artigo 487, com resolução do mérito, põe fim à fase de conhecimento, né, do processo de procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, existem ressalvas a essa situação de que sentença somente ela acontece quando se extingue a fase do processo. Existem situações em que a sentença e que ainda o processo não se extingue, ele vai continuar, e isso acontece agora dentro dos procedimentos especiais, tá? E por isso que há quem entenda que essa decisão que trata o artigo 550, parágrafo 5º, há quem entenda que se trata também de sentença, tá? Mas recorrível daí por apelação, tá? Mas passei inclusive para vocês em sala
que uma posição majoritária no sentido de que se trataria de uma decisão interlocutória parcial de mérito. Por isso que, na dúvida, o princípio da fungibilidade recursal, tá? E se você, dessa decisão cabe recurso, se numa interpretação, tá, dessa situação você interpor um recurso equivocado e não havendo erro grosseiro nem má fé, pode ser que o juiz acolha e você não vai perder a oportunidade, tá, do recurso. E aí, nesse sentido, a gente vai estudando, então, que dentro da ação de exigir contas, o juiz primeiro entendeu pela essa decisão e entendeu pelo direito que eu tenho de exigir as contas. Aí passa para a segunda fase, né, do processo, do procedimento, que é justamente, né, criar condições para que elas sejam prestadas. Aí segue-se os dispositivos ali, tá? E aí até que chega no artigo garantindo contraditório, ampla defesa, e o artigo 552 vem trazendo para nós que a sentença vai apurar o saldo e vai constituir título executivo judicial. Ou seja, aí vem aí sim, uma sentença extinguindo o procedimento, tá? Apurando qual o saldo, o juiz já tinha entendido que eu tinha o direito de exigir, condenou que a outra parte, né, prestasse essas contas, e daí apurou-se o saldo, tá? Do artigo 552 vem dizendo para nós, e é um título executivo judicial. É na caráter dúplice da ação, que pode inclusive também constituir um título executivo, pode ser que os saldos que sejam apurados sejam favoráveis àquele que prestou, ou seja, eu sou devedora, tá? Eu, autora da ação, passo a ser então devedora do réu. Tá? Então também aplica-se o caráter dúplice da ação nessa mesma situação. Então o título executivo que pode ser constituído não necessariamente vai ser em favor do autor, pode ser seja em favor do próprio réu daquela ação, tá? E o artigo 553 ele vem dizendo para nós sobre as contas do inventariante, do tutor, do curador, depositário, enfim, de algumas pessoas serão prestadas em apenso nos autos do processo que ele tiver sido nomeado. Então aquele que estiver na responsabilidade de zelar pelo patrimônio de outrem, tá? Se ele tiver que prestar contas, será prestadas contas lá, naquele mesmo processo onde ele foi nomeado esse inventariante, o tutor, o curador, enfim, tá, pessoal? Então fica aí algumas dicas sobre essa ação de exigir contas. Aí daqui a pouquinho a gente fala de uma outra ação. Valeu por enquanto, obrigada, tchau, tchau.